Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta segunda-feira da quarta semana da Quaresma. O texto de hoje se encontra lá dentro do Evangelho de João, no capítulo 4, versículos de 43 até o 54, que nos diz assim: Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando entrou, chegou à Galileia, os galileus receberam-no bem porque tinham visto tudo o que Jesus tinha feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná na Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei, que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum, curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe: Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: Podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: A febre desapareceu ontem pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: Teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi um segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judéia para a Galileia. Amados irmãos e irmãs, durante o tempo da Páscoa, nós vamos meditar muito dentro do Evangelho de João, mas já na Quaresma, especialmente essa semana, a gente já vai começar a ver muito o Evangelho de João aparecendo, e eu preciso colocar alguns comentários sobre esse Evangelho para vocês poderem aprender também e crescer no conhecimento. O Evangelho de João, dos 4 evangelistas, é o único evangelho que não cita a palavra milagre. Sempre o foco é sinal. E a palavra sinal ela tem um significado importante. O sinal é como uma placa, ela não serve para ela mesma. Ninguém coloca a palavra pare para que você fique olhando para a placa pare e pronto. Ele aponta para algo além, para uma ação, por exemplo, a ação de ter que parar. Então todo sinal, ele não vive para si mesmo, ele aponta para algo muito mais profundo, algo muito mais importante. Então pensar as ações de Jesus como sinais e não como milagres, quer dizer que não é para ficar só naquilo, mas é preciso olhar além, olhar as entrelinhas e ver o que de fato tudo isso está apontando, sabe? Quando nós começamos então a entender desta forma, aí você vai começar a compreender que esse evangelho ganha aqui alguns sinais importantes. Jesus realiza alguns sinais dentro do Evangelho de João. O primeiro deles é o chamado casamento das bodas de Caná. Quando aparecer na liturgia, vamos estudar de novo ele, tem muita coisa legal sobre esse texto. Mas agora estamos diante do segundo sinal. Jesus, de fato, estava partindo da Samaria para a Galileia, e diz o texto que ele já falou antes que um profeta não é aceito na sua própria terra. Mas aí diz o texto ainda que os galileus aceitam ele muito bem, e por aí vai. Mas vamos focar no segundo sinal. Diz aqui que em Cafarnaum tinha um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ele, sabendo que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia, ele corre e vai ao seu encontro para pedir que Jesus cure o seu filho, porque seu filho estava morrendo. A gente vê aqui a fé do pai. O pai sabe que talvez não tenha mais como ir a médicos, ele já deveria ter ido a muitos lugares, e ele olha para Jesus e entende que ali está a sua última esperança, a sua única saída. E aí Jesus diz para ele: se você não vê sinais e prodígios, você não vai acreditar. Jesus prova esse homem. É uma prova mesmo. Ou seja, fulano, se você não vê um sinal e um prodígio, você não vai acreditar. Aquele homem naquela hora poderia ter dado meia volta e voltado para casa. Jesus está querendo me provar. Eu já vim aqui pedir uma coisa e vem mais provação. Não já baixa do meu filho, E aí o funcionário do rei disse o seguinte: Senhor, desce antes que meu filho morra. Ou seja, é Jesus dando uma provação para aquela pessoa e ela se mostra firme ainda. Jesus provou e disse: Senhor, o que eu estou passando é muito pior. Então a provação pode colocar qual for que vier, eu vou estar de pé, eu vou estar firme. E aí, Jesus naquela hora percebeu a fé desse homem e disse para ele: pode ir, seu filho está vivo.
Amados irmãos e irmãs, esse homem podia dizer assim, me dê uma prova, Jesus. Eu vou voltar para casa, só que essa é a sua única expressão. É muito fácil dizer isso. E se ele tiver morrido, é o tempo que o Senhor vai correr para nunca mais lhe ver, nem querer lhe matar? Mas não, ele abraça a fé, ele acredita na palavra de Jesus e vai embora. De repente chega a notícia de que a febre do menino desapareceu. Na mesma hora que Jesus falou, teu filho está vivo. E aquele homem, obviamente, abraça a fé com a sua família. Amados irmãos e irmãs, o que é que esse texto, então, quer nos ensinar? Primeiro, na nossa caminhada de oração, na nossa caminhada com Jesus, às vezes a gente está querendo imediatismo. Então eu quero chegar para Jesus e dizer, Senhor, eu quero isso, isso e isso, e eu quero para agora. Não pode demorar. Porque se o Senhor demorar, eu não vou querer mais. E às vezes, nessa caminhada, antes de alcançar algo que eu estou pedindo, antes mesmo de Jesus realizar as promessas, existem provações no meio. A provação aqui foi simbolizada especialmente pelo que Jesus falou, se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. Teremos pessoas em nosso caminho que muitas vezes vão falar coisas assim. O próprio Deus vai nos provar para poder realmente, a gente mesmo, começar a ver até onde é que vai a nossa fé. Porque Deus nos prova não para que Ele entenda, porque Ele já sabe tudo, mas é para nos mostrar quando a gente é capaz. Mas a gente tem que ser como esse homem, né? Mesmo com a aprovação, ter persistência, não desistir. E eu pergunto para você que está aí acompanhando esse vídeo, quando vem uma aprovação para você, o que é que você faz? Você dá meia volta, desiste ou você persevera? Será que nós somos como aquela pessoa diante de uma corrida? Já estou começando a ver a linha de chegada e aparece um obstáculo na frente e eu digo, ei, não valeu mais a pena. Eu nadei e morri na beira da praia. Será que nós somos assim, cristãos fracos, frágeis, que nos desiludimos na primeira pedra que jogam em cima de nós? Quem sou eu nessa história? Além disso, olhando também para esse texto, será que quando Jesus nos diz algo, seja pela palavra, pela boca de um irmão, pelos acontecimentos que nos circundam, será que eu acredito logo ou eu fico pedindo uma confirmação? Ah, Jesus me confirma que realmente é o Senhor que fala. Ah, Jesus me dá um sinal. Ah, Jesus me mostra alguma coisa. Eu escuto muita gente dizer coisas do gênero. Será que nós somos assim? Preso a sinais, ao concreto, ao tocável? Ou somos homens e mulheres da fé? Que tendo fé, a gente tem que lembrar que a fé é a certeza daquilo que eu não consigo ver. Será que eu sou como esse homem aqui do texto? Que no final das contas, mesmo sem ver, eu acreditei, mas acreditei porque foi Deus quem falou? E por fim, será que a minha fé é tão firme ao ponto de que eu não abraço ela sozinha e eu arrasto minha família inteira? Pense um pouquinho sobre isso, porque muitas e muitas vezes, amados irmãos e irmãs, nós não temos uma fé tão suficiente ao ponto de tocar aos que estão ao nosso redor. Às vezes, afastamos as nossas famílias, ao invés de atraí-las para Jesus. Por isso eu quero te convidar a pensar muito sobre isso, à luz desse Evangelho, nesta segunda-feira. Que Deus te abençoe, te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.